E aí, galera, vamos para mais uma Red Pill? Hoje eu tive assim, um aprendizado incrível. Acho que é com certeza, é o maior aprendizado sobre a Matrix que eu tive até hoje. Até porque eu já tenho consciência da Matrix, né? Então, assim, você vê a Matrix funcionando e tal, e você ter tomado a Red Pill é algo assim formidável. Você tem autocontrole, você vê o que está acontecendo e você acha engraçado, entendeu? Passa a ser uma espécie de entretenimento, como se você fosse ao cinema. Você senta lá, se acomoda, pega um pacotão de pipoca e se delicia com o que você vê ali. A história toda começou da seguinte forma, para vocês entenderem. Ontem, uma colega lá do serviço resolveu reorganizar a sala. E lá as mulheres que trabalham comigo são tudo naquela faixa ali do UOL, né? Umas um pouquinho antes, umas um pouquinho depois. E tem as feministas assumidas e tem as conservadoras enrustidas, né? Eu vou usar esse termo que foge um pouco aqui do ambiente MGTOW, mas eu acho que é um termo mais oportuno, melhor trabalhável, vamos dizer assim. Então tem as feministas e tem essas conservadoras enrustidas. E a que queria organizar o setor é uma dessas conservadoras enrustidas, né? E queria organizar, e aí começou com essa história, colorindo, né, a fala. Aqui tinha que dar uma melhorada para poder ficar bom para todo mundo, que aí fica bom para todo mundo, aí fica legal e tal. Aí começou a ficar falando desse bom para todo mundo, toda hora, bom para todo mundo, que vai agradar todo mundo vai gostar e tal, isso todo mundo, como se não fosse o interesse dela, fosse o interesse dos outros. Ela era uma deidade que estava ali para atender os anseios de todo mundo que estava ali para trazer felicidade. Basicamente era essa a ideia que ela estava falando. E eu já sabia que não era isso, né? Uma coisa que é fundamental a gente aqui no mundo Red Pill é ver o que as mulheres fazem. Não prestar atenção no que elas falam. Fechar o ouvido, ignora. Elas podem estar falando, podem estar encenando, fazendo carinha de alegria ou de sofrimento, carinha de ódio ou de alegria. Cara, olha o que elas fazem. E aí ela ficou nesse fazer aqui, bom pra todo mundo, não sei o que lá. E eu não dei corda nenhuma, ignorando totalmente o que ela estava falando, que ela estava falando ali para as outras mulheres e para todo mundo do setor, né? Porque ela queria, tipo assim, chamar a atenção para todo mundo participar daquela conversa dela, para ela, né, começar a jogar as coisas que ela queria. E eu simplesmente ignorei. E ela repetiu isso várias vezes ao longo do dia. E como eu ignorei todas as vezes, eu estava nem aí, eu estava prestando atenção no meu serviço, fazendo outras coisas, e eu já estava sacando que tinha alguma coisa ali que não ia cheirar muito bem. Então eu ignorei. E é por isso que ela ficou repetindo, porque ela estava doida que eu entrasse na conversa, e eu não entrei na conversa no momento algum. Então chegou a hora que ela não teve jeito, ela teve que jogar a conversa em cima de mim. Então ela veio com essa conversa de que estava com a ideia de organizar lá, que ia ficar bom para todo mundo, que ia ser bom para todo mundo, e veio para falar comigo, ó, e aí, aqui ó, a gente pega, altera a sua mesa de lugar. Aí eu fiquei quieto, olhando para ela, e fiquei, tá, mas aí o que você quer? O que você quer fazer? Não, porque aí puxa o armário para aqui, que leva a mesa para lá, que põe a sua mesa aqui, que puxa a cadeira para lá, e tá. Tá, mas e aí? Como é que vai ficar tudo no final? Qual é a sua ideia? Sua mesa fica ali, a minha fica aqui, a de fulano fica lá, do outro fica lá, não sei o que lá. Qual é a grande questão? Ela ia me tirar do meu cantinho, onde eu fico com a minha mesa de trabalho, e ela ia ficar no meu lugar. Ela ia botar a mesa dela no lugar onde eu fico. E o lugar onde eu fico é justamente o lugar onde a pessoa fica mais reservada. Ou seja, o que eu faço, o que eu vejo, o que eu estou fazendo no meu computador, ninguém vê. Ninguém vê. Então, o que eu faço ali, ninguém tem ideia do que está acontecendo. E essas mulheres da minha sala, né, como eu sou um cara Red Pill, eu não fico puxando o saco delas, não fico bajulando, né, fico no meu canto o tempo todo, elas ficam toda hora instigadas, curiosas para saber o que eu estou fazendo no meu computador. Teve um dia, inclusive, que elas ousaram supor que eu estava vendo algum tipo de mulher pelada no meu computador. Vocês acreditam nisso? Uma delas falou algo nesse sentido. Olha lá a cara dele. Tá vendo alguma mulher ali, não sei o quê. Sugerindo como se eu estivesse vendo alguma mulher no meu computador, no meu ambiente de trabalho. Olha só que
que sacanagem, né? Sacanagem pensar isso e falar isso de mim no meu ambiente de trabalho. Aí aquilo, no dia que ela falaram isso pra mim, eu fiquei assim, espantado. Falei, não tô vendo nada de mulher aqui não, é. Aí virei a tela do computador assim, eu tava lendo uma matéria de jornal, um negócio assim, sabe, uma reportagem, uma coisa séria. Acho que era, até lembrei o que era aqui. Era a polícia lá de Foz do Iguaçu ganhou uma viatura, a Polícia Rodoviária Federal ganhou uma viatura que era um Dodge Charter. A polícia tinha prendido esse carro de um traficante de drogas, e aí a justiça concedeu esse carro para a Polícia Rodoviária Federal. E aí eles personalizaram esse Dodge Charter, se não falo a memória, 2010, o ano dele, personalizaram viatura da Polícia Rodoviária Federal. Eu estava no jornal, eu estava lendo e aquilo ali chamou minha atenção, achei muito interessante, achei muito legal. E eu estava lendo, fiz algum tipo de rosto ou expressão de apreço, elas falaram que eu estava vendo mulher no computador do trabalho. Eu virei e mostrei, não, estou vendo a reportagem aqui. Então assim, pra vocês terem uma ideia como é que elas estavam especulando coisas de mim, e elas cochicham entre si. Então os boatos ficam ali zanzando e eu nem tenho ideia do que elas andam falando de mim. Então o que acontece? Elas estão com essa curiosidade de saber o que eu faço, o que eu leio, o que eu faço no meu computador. Que eu leio bastante, leio muito. Então, qual foi a sacada delas? Mexer na estrutura da sala para me colocar a minha mesa, né? Colocar minha mesa num local onde elas conseguem ver o que eu estou vendo. E aí essa mulher ia ficar no meu cantinho reservado e ia me colocar no lugar onde ela teria o campo de visão privilegiado para ver o que eu fazia ou deixava de fazer no meu computador. E eu já estava maldando isso, né? E aí ela veio falar comigo, não, vamos mudar a sala aqui, tá, mas aí o que você quer? Como é que vai ficar no final? Ah, ficar assim, assim, assado. Eu falei, não quero, não concordo. Ah, aí ela ficou levando a brincadeira primeiro. Não, vamos mudar isso aqui lá. Eu falei, não vou. Aí ficou insistindo, já meio que fazendo um shame, né? Né, só você que tá encrencando, não sei o que. Aí já começou meio que, sabe, me acusar, tentar me envergonhar, né, perante todo mundo. Você é o único que tá contra, você é o único que tá encrencando, você é o único que tá achando ruim. E a outra mulher lá, feminista, né, pra botar lenha na fogueira, onde me botar eu aceito, pra mim tá bom. Onde me botar eu aceito, pra mim tá bom. Falando isso o tempo todo, repetindo, né. Tipo assim, olha, eu sou da boa, eu sou do paz e amor, eu sou tranquilona. Onde me botar eu vou, não tem razão pra alguém encrencar de mudar de lugar. É mais ou menos essa ideia que ela queria passar. Mas é claro que ela pensa dessa forma. O computador dela fica na reta de todo mundo, principalmente do chefe. É o mais exposto lá. Então, para ela, onde colocar ela tá bom. Agora, o meu não. O meu é o mais reservado de todos. Onde me colocar, para mim, tá ruim. E eu já, como eu falei, já estava sacando que ela estava querendo muito curiosa para saber o que eu fazia ou deixar de fazer no meu computador. Então, eu falei não. Falei não uma vez, falei não duas, e ficou o shame e tudo mais. Aí, na terceira, eu mandei uma direta, reta e grossa. Eu respondi assim para ela, falei, olha, não vou mudar de lugar, já está decidido, e a minha palavra é palavra de homem, não muda. Falei dessa forma. Rapaz, e falei sério, rapaz, o tempo virou na hora que eu falei isso. Me olhou com aquele olhar de, sabe, de atravessando a alma, aquele olhar de ódio. Calaram-se todas as mulheres lá do setor, tanto as conservadoras e rostidas quanto as feministas. Ficou aquele silêncio. Aí, de repente, ela falou assim, ninguém está questionando sua masculinidade, não. Depois que pensou um pouquinho uma resposta, que eu peguei desprevenida, né, ela. Aí, ninguém está questionando sua masculinidade, não. Aí eu fiquei quieto na minha. Morreu o assunto, aí pararam, né, com aquela conversa de mudar de lugar as coisas. Aí beleza, até aí acabou o assunto. Aí hoje, né, ou seja, passou de um dia para o outro, já deu um tempinho para elas começarem a macunar as coisas, né, para preparar uma espécie de reação. E aí hoje eu vi a Matrix funcionando. As conservadoras e rostidas trabalhando em cooperação com as feministas para meio que me fazer um shame. Qual foi a jogada? Eu estou lá no meu setor hoje fazendo meu trabalho de boa, de repente chega lá elas, as meninas, né, as conservadoras enrustidas e a feminista, e com dois caras de outro setor, que não tem nada a ver com esse tipo de função lá. E elas foram lá pedir eles
para poder mudar os móveis de lugar. Ou seja, as empoderadas, feministas, não botam a mão em nada. Pegar um armário, essas coisas, arrastar para um lado para o outro, não. Quando muito, uma cadeira ou uma mesinha pequena. Agora, o que for um pouquinho mais pesado, elas não colocam a mão. Aí foi pedir para 2 caras de outro setor, que é um setor administrativo, que não tem nada a ver com o nosso, que não é a função deles ficar carregando peso, arrastando para um lado para o outro. Foi lá, pediu para eles, foi lá, arrastaram para um lado para o outro, peso para um lado para o outro e tal. Puxa daqui, puxa de lá, não, volta. E ela só como se fossem patroas, né, mandando. Não, pra lá, pra cá. E eu lá no meu canto, ignorando aquilo. A minha mesa não ia sair do lugar mesmo, já tinha decidido, já tinha falado que não ia mexer mesmo. E eu tô lá fazendo meu serviço. Só que qual é a grande questão? Elas estavam usando esses 2 caras não apenas para fazer o serviço que elas não queriam fazer, botar a mão no pesado, né? Que já é a Matrix funcionando por si só. Mas elas estavam usando esses 2 caras meio que para poder me provocar uma espécie de vergonha, um shaming, tipo assim, esses caras sim são homens de verdade. Tanto várias vezes, enquanto eles estavam lá mexendo os móveis para um lado e para o outro, todas essas meninas, tanto as conservadoras enrustidas quanto as feministas, elogiando eles. Não, vocês são super legais, vocês são muito bacanas, nossa, vocês, a gente pode contar com vocês, nossa, vocês são muito legais, toda hora elogiando eles, assim, sabe, como se uma espécie de validação, olha, vocês estão se comportando direitinho, gados de valor, então vocês merecem uma esmola nossa de atenção. O gado revoltado, né, que fui eu, o escravo fujão, elas ignorando. E hora ou outra, elas falavam, tá faltando homem, tá faltando homem. Aqui, para puxar, aí tem um armário lá, não sei o quê. Ih, tá faltando homem, tá faltando homem. As feministas e as conservadoras enrustidas falando isso assim, frequentemente. E por que tá faltando homem? Porque quando eu cortei o assunto com a mulher um dia anterior, eu falei, a minha palavra é de homem e não muda. Ou seja, eu impus essa questão da masculinidade, né? Que é uma palavra definitiva. Então, ela não entendeu que eu falei palavra de homem com a questão de que a palavra não ia mudar. Ela levou isso para uma conotação de gênero. Não, que eu sou macho, mais macho do que qualquer outro. Ou seja, ela puxou para esse lado.